Existem lugares nesse planeta onde nenhum ser humano deveria estar. A 600 metros de profundidade numa mina de carvão no interior de Santa Catarina é um desses lugares. Escuridão total. Pressão esmagando cada centímetro. Silêncio absoluto quebrado só pelo barulho da rocha que rende. Foi lá, naquele lugar impossível, que um mineiro encontrou algo que mudou a vida dele para sempre. Um milagre de Nossa Senhora num lugar onde só Deus poderia testemunhar. Escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo agora. Pode ser de Criciúma, de Florianópolis, do interior de Minas, de qualquer canto desse Brasil. Escreve o nome da sua cidade ali embaixo, porque esse testemunho foi feito para chegar onde você está. E eu quero saber de onde cada pessoa veio até aqui hoje. Você conhece esse tipo de trabalho que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Walter Augusto Becker, 58 anos, era um desses trabalhadores invisíveis. Mineiro de carvão há 32 anos na região carbonífera de Santa Catarina. O tipo de homem que desce onde a luz do sol nunca chegou. Que passa o turno inteiro respirando ar filtrado por equipamento, com a rocha a centímetros da cabeça, sabendo que o que está entre ele e a morte é uma estrutura de madeira e ferro que outros homens também como ele colocaram lá anos atrás. 32 anos descendo. 32 anos voltando para a superfície vivo. Até aquela manhã de agosto. A mina ficava a 20 quilômetros de Criciúma. Uma operação grande, com centenas de funcionários, turnos de 8 horas, uma hierarquia rígida de segurança que Walter conhecia melhor do que os próprios filhos. Havia um gerente de turno que Walter respeitava, um engenheiro jovem de uns 30 anos que havia chegado na mina 2 anos atrás e que era bom no que fazia. E havia os colegas. Os de sempre. Homens que Walter conhecia pelo apelido, pela história, pelo jeito de trabalhar, pela marca de café que cada um preferia no intervalo. Walter havia se divorciado 8 anos antes. Não foi briga, não foi traição. Foi desgaste. 30 anos de casamento com um homem que estava mais vezes embaixo da terra do que em casa produzem um tipo de solidão que a maioria das pessoas não entende porque nunca viveu. Sua Angelina havia tentado. Havia esperado. E um dia havia parado de esperar. Os 2 filhos, o Roberto de 33 anos e a Fernanda de 30, moravam em Florianópolis. Tinham vida, tinham família, tinham a distância natural de filhos adultos que cresceram vendo o pai mais ausente do que presente. As ligações eram curtas. Feliz aniversário, pai. Tudo bem aí? Tudo bem. Vou ter que ir. Walter sabia disso. Sabia que havia colhido o que havia plantado. Dentro da mina era mais fácil. Aqui dentro não havia necessidade de explicar a ausência, não havia conta a prestar, não havia olhar de filho que lembra sem querer dizer. Aqui dentro era só trabalho, escuridão, e o barulho constante da terra ao redor. Era assim mais fácil. Na manhã do dia 16 de agosto, o encarregado bateu na porta do vestiário às 6h40. Becker, temos um problema. Walter estava se preparando. Que tipo de problema? Galeria 7. Sensor de pressão dando leituras erradas. Precisamos de inspeção visual antes de liberar o turno. Walter fechou o armário. Galeria 7 ficava na parte mais profunda da mina. A 600 metros. Quando vou? O mais rápido possível. Produção parada até liberarmos. Produção parada. Essas palavras tinham um peso específico na mineração. Cada hora parada significava perda. E perda significava pressão de cima. E pressão de cima chegava de formas que os homens na base sentiam no pescoço. Me dá 15 minutos, Walter disse. No corredor do vestiário, cruzou com o seu Osório Pereira. 61 anos, catarinense de Araranguá, pai de 4 filhos, avô de 7 netos, que sorria o dia inteiro numa intensidade que a maioria das pessoas perderia depois de uma semana num turno de mineração. Cuidado lá embaixo, Walter. Seu Osório fez o sinal da cruz com aquela naturalidade de ato repetido 1000 vezes. Depois estendeu a mão. Uma medalhinha de metal. Pratinha. Com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Fica com você, ele disse. A mulher me dá uma toda vez que entro no turno. Proteção. Walter olhou para a medalhinha. Seu Osório, eu tenho R$ 50 em equipamento de segurança. Não preciso de medalhinha. O equipamento cuida do corpo, Walter. Seu Osório bateu no próprio peito. Isso aqui cuida do que importa de verdade. Walter devolveu a medalhinha com um sorriso. Obrigado, mas não. Ele viu a decepção passar pelo rosto do seu Osório, mas não mudou de ideia. Era superstição. Sempre havia sido. Às 7h20, Walter e o Gilson, 26 anos, segundo turno, primeiro contrato numa mina profunda, entraram na gaiola que levaria os 2 à Galeria 7. A descida demorou 8 minutos. 8 minutos de escuridão progressiva, de temperatura caindo, de pressão no ouvido que qualquer mineiro aprende a ignorar com o tempo.
Galeria 7. Controle de superfície. Chegamos. Sistemas normais. Walter respondeu pelo rádio. Vazamento de gás na interseção 7C. Aproximadamente 40 metros a nordeste da sua posição, veio a resposta. Walter e Gilson começaram a andar. O capacete com lanterna criando um cone de luz amarelada no escuro. A galeria tinha 2,5 metros de altura e 2 metros de largura. A pressão do ar comprimido pelos sistemas de ventilação era constante. Cheiro de carvão, de umidade, de metal. O cheiro de 32 anos. Gilson andava ao lado de Walter com aquela tensão de novato que ainda não havia aprendido que a melhor forma de sobreviver numa mina funda é parar de pensar em tudo que pode dar errado. Você já trabalhou em galeria profunda assim? Gilson perguntou mais para preencher silêncio do que por curiosidade. 32 anos, Walter respondeu. É só pressão a mais. O corpo não sente diferença. Mentira declarada. O corpo sempre sentia. Cada célula gritava que não pertencia a 600 metros de profundidade. Mas Gilson não precisava saber disso. A galeria 7C apareceu no cone de luz. E com ela, o problema. Uma fratura na parede de carvão a 2 metros de altura. Não grande, mas visível. Com aquela coloração escura em volta que indicava umidade acumulada. Controle. Inspeção visual confirma fratura na parede norte de 7C. Aparência de acúmulo de umidade. Necessário avaliação estrutural antes de liberar turno, Walter disse no rádio. Recebido. Aguardem avaliação do engenheiro. Eta 15 minutos. Walter e Gilson ficaram ali esperando. Walter examinava a fratura com a lanterna. Gilson ficava quieto ao lado com aquele silêncio de jovem que está tentando não demonstrar o quanto está desconfortável. Foi quando aconteceu. Um estalo. Metálico. Alto. Walter sentiu a vibração antes de entender. A rocha ao redor transmitia o som antes do ar. Movimento. A fratura na parede norte aumentou, não muito, uns 10 centímetros, mas suficiente. Walter se jogou para trás por instinto. Gilson também. Mas ao se jogar, Walter sentiu a corrente de ar mudar. E então o cheiro. Metano. Controle. Temos instabilidade em 7C. Possível liberação de gás. Evacuação necessária imediata. A resposta veio cortada pela estática. Amém. Posição. 7. Controle. Repete. Só estática. Walter bateu no rádio. Nada. A comunicação havia caído. Ele olhou pro medidor de gás no pulso. Os números estavam subindo. Isso não devia acontecer. O sistema de ventilação devia manter os níveis seguros. 60% de saturação. 65%. Walter se forçou a ficar calmo. Pânico consome oxigênio. Precisava pensar. Gilson, pela expressão no rosto, estava lutando contra o pânico. Qual a saída mais próxima? Ele perguntou com a voz forçada. Walter olhou ao redor. A galeria principal ficava a 40 metros atrás. Mas havia um problema. Para chegar lá, precisavam passar pela interseção 7C que estava exatamente onde a fratura tinha acontecido. Onde o metano estava liberando. 70% de saturação. 75%. Walter examinou o equipamento. A máscara de emergência na cintura. Testou a válvula. Funcionando. Mas a reserva era de 20 minutos. 20 minutos para cobrir 40 metros num ambiente com liberação de gás e possível instabilidade estrutural. 80%. Walter, Gilson disse com a voz menor. Calma, Walter respondeu. Vamos usar as máscaras. Andar sem correr. Ficar junto. Os dois colocaram as máscaras. O ar comprimido entrou com aquele sabor metálico que qualquer mineiro conhece. Limitado, mas ar. 18 minutos. Eles começaram a andar em direção à saída. A lanterna de Walter iluminava o caminho. 10 metros. 15. 20. A interseção apareceu. E o chão cedeu. Não completamente, não uma queda livre. Foi um afundamento de uns 30 centímetros na estrutura de madeira que sustentava o piso da galeria naquela seção. Suficiente para Walter perder o equilíbrio e cair com o joelho direito num prego exposto que estava na travessa de madeira. A dor foi imediata. Aguda. Walter segurou o grito porque gritar dentro de máscara é desperdício de ar. Mas a dor era real e o joelho estava sangrando. 12 minutos. Gilson o ajudou a se levantar. Walter testou o joelho. Funcionava. Doía muito, mas funcionava. Continuaram. 30 metros da saída. O rádio tentou uma vez, só estática. 25 metros. E então a lanterna de Walter apagou. Bateria. Simples assim. 32 anos de mina e ele havia descido com bateria no limite. A lanterna de Gilson ainda funcionava, criando a única luz num túnel a 600 metros de profundidade. 8 minutos.
20 metros da saída. 15. A lanterna de Gilson piscou. Não apague, Walter disse entre os dentes. Não agora. Piscou de novo. Depois apagou. Escuridão total. Não o escuro de um quarto com a luz apagada. O escuro absoluto de um lugar onde nunca houve luz. Onde os olhos não têm nenhuma referência. Onde direção deixa de existir. 6 minutos. Walter parou. Encostou a mão na parede. Precisava de referência. Qualquer referência. A parede à direita devia levar para a saída. Devia. 5 minutos. Ele começou a se mover pela parede. Gilson atrás, com a mão no ombro de Walter. 2 mineiros cegos a 600 metros de profundidade com 5 minutos de ar. 4 minutos. Walter tropeçou em algo no chão. Caiu de joelho, o joelho ferido batendo na pedra. A dor foi tão forte que ficou por alguns segundos sem conseguir se mover. 3 minutos. Fernando. O nome do filho veio sem aviso. Fernando, de 33 anos, que havia ligado no aniversário de Walter 2 meses antes e dito feliz aniversário pai, tá tudo bem certo, tchau, em 40 segundos. E Walter havia deixado, porque era mais fácil assim, porque era mais fácil não tentar do que tentar e ver que o tempo havia passado longe demais. 2 minutos. Fernanda. A filha que havia parado de contar os domingos sem ligação em algum momento dos últimos anos porque ficou claro que os domingos iam sempre ser sem ligação. 1 minuto. Walter ficou parado no escuro, de joelho na pedra, com 1 minuto de ar. Se alguém está ouvindo, ele disse dentro da máscara. Se alguém pode ouvir isso. Eu falhei. Como pai. Como marido. Como pessoa. E agora talvez seja tarde demais. Mas cuida deles. Por favor. Cuida do Roberto. Cuida da Fernanda. Eles merecem um pai melhor do que eu fui. 30 segundos. Walter abriu os olhos. No escuro absoluto. E viu algo. Uma luz. Fraca, azulada, a uns 5 metros à frente. Não havia fonte para aquela luz. A lanterna de Gilson estava apagada. Não havia outra lanterna. Não havia entrada de luz externa a 600 metros. Mas estava lá. Walter estendeu a mão e tocou o chão. Seus dedos cobertos de luva encontraram algo parcialmente enterrado na terra. Ele puxou. Veio com a resistência de coisa que está num lugar há muito tempo. Era uma imagem. Pequena, uns 20 centímetros. Coberta de terra e ferrugem e aquele acúmulo de décadas que objetos enterrados acumulam. Mas através de tudo isso, o manto azul era visível. O rosto sereno era visível. Nossa Senhora! Walter segurou a imagem. Não pensou. Só segurou. E sussurrou a última coisa que conseguiu formar. Por favor. Clique. Som mecânico. Impossível. Walter olhou para o medidor no pulso. 0. Ainda 0. Mas algo havia mudado. A válvula de emergência secundária, que estava completamente travada pela umidade e pressão desde que ele havia testado 10 minutos atrás, estava aberta. Ar comprimido entrou no regulador. Walter respirou. 1 vez. 2. 3. Ar enchendo pulmões desesperados. Impossível. Válvulas não destravam sozinhas. Não destravam sob pressão extrema. Não destravam no momento exato que são necessárias. Walter olhou para a imagem nas mãos. Mesmo através da terra e da ferrugem, o rosto estava intacto. Olhando para ele. Sereno. Compassivo. A reserva secundária tinha uns 12 minutos. Suficiente para chegar à saída se ele fosse rápido. Se soubesse o caminho. Walter olhou ao redor no escuro. E percebeu que conseguia ver. Não como se houvesse luz, mas como se os olhos houvessem se adaptado de um jeito que não era físico. Uma forma de percepção que ele nunca havia tido numa mina. Contornos das paredes, a direção do corredor, a localização da saída. Se você está assistindo esse testemunho agora e sente que essa história foi feita para você, preciso te pedir uma coisa. Inscreve-se agora no canal Milagres Cristãos. Aperta o botão de inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, e deixa um like para que mais pessoas que precisam ouvir isso possam encontrar esse testemunho hoje. Faz isso agora, e a gente continua. Walter se levantou. Pegou o braço de Gilson. Vamos, ele disse. Como você tá vendo? Gilson disse no escuro. Não sei, Walter respondeu. Mas eu sei o caminho. Confia em mim. 10 metros. 8. 5. 2. A saída apareceu. O corredor principal com iluminação de emergência. O ar ventilado. A vida. Os dois saíram da galeria 7C tropeçando. Gilson arrancou a máscara e respirou fundo. Walter ficou parado por alguns segundos, ainda segurando a imagem contra o peito, respirando aquele ar que 6 minutos atrás havia achado que nunca mais respiraria. Controle de superfície estava tentando o rádio em loop. Becker.
Confirme posição. Becker. Becker aqui, Walter disse no rádio com a voz diferente de tudo que havia saído dele em anos. Galeria 7C. 2 funcionários. Saindo da área comprometida. Precisamos de assistência médica. A equipe chegou em 6 minutos. O joelho de Walter foi tratado na superfície. 2 pontos. Curativo. Orientação de repouso por 3 dias. O engenheiro inspecionou a galeria com o equipamento adequado e confirmou liberação de metano por fratura estrutural. Uma das mais sérias que a mina havia registrado em anos. Gilson ficou sentado num banco do vestiário por um longo tempo depois que o médico saiu. Com aquele olhar de quem ainda está processando que está vivo. Walter sentou ao lado. Você viu a luz? Gilson perguntou. Vi, Walter disse. De onde vinha? Gilson perguntou. Walter olhou para a imagem que ainda tinha na mão. Não sei como explicar. Gilson ficou olhando para a imagem coberta de terra nas mãos de Walter. Depois disse baixinho. Eu não acredito muito nessas coisas. Mas lá dentro. Gilson não terminou a frase. Walter balançou a cabeça. Seu Osório apareceu na porta do vestiário. Ouviu a notícia pelo rádio interno. Foi direto até Walter. Colocou as mãos nos ombros dele, e ficou assim por um segundo. Depois olhou para a imagem nas mãos de Walter. Os olhos dele foram ficando cheios. Ela foi até você? Ele disse em voz baixa. Walter não respondeu de imediato. Depois disse. Você ia me oferecer uma medalhinha hoje de manhã. Ia. Seu Osório confirmou. Eu recusei, Walter disse. O velho sorriu. Ela te encontrou assim mesmo. E saiu antes que Walter pudesse responder. Walter ficou com a imagem limpa naquela noite no alojamento. Passou horas removendo a terra e a ferrugem com cuidado, com aquela paciência de homem que não tem pressa mas que sabe que o que está fazendo importa. Embaixo de tudo aquilo, o manto azul apareceu completo. O rosto sereno apareceu. As mãos em posição de oração apareceram. Era uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida. Não sabia dizer há quantas décadas estava enterrada naquela galeria. Não sabia quem havia levado lá. Mas estava lá. E havia brilhado no escuro onde nada mais brilhava. Walter a colocou na mesinha de cabeceira do alojamento. Ficou olhando por um tempo. Obrigado, ele disse simplesmente. Na manhã seguinte, antes de ir tomar café, Walter pegou o celular. Ficou olhando a tela por alguns minutos. O número da Fernanda. O número do Roberto. 2 números que discavam datas específicas com conversas que duravam o mínimo suficiente para ambos os lados poderem dizer que tinham ligado. Discou o número da Fernanda. Ela atendeu no segundo toque com aquele tom de filho adulto que atende o pai esperando notícia ruim ou pedido de alguma coisa. Pai, tá tudo bem? Tô bem, filha, Walter disse. Quase não estava, mas estou. Ontem teve um acidente na mina. Fernanda ficou em silêncio por um segundo. Que tipo de acidente? Liberei gás, fiquei preso, ficou sem ar. Mas estou aqui. Pai, o que aconteceu? A voz dela havia mudado. Aquele tom de filho adulto havia sumido e saído uma coisa mais antiga, mais direta. Walter contou. Não tudo de uma vez, foi contando enquanto ela ia perguntando. A galeria, o metano, o escuro, a imagem, a válvula que havia destravado. Fernanda ficou quieta por um tempo depois que ele terminou. Depois disse, você quase morreu. Quase, Walter confirmou. Mais silêncio. Depois, pai, quando você vai ter férias? Em outubro. 3 semanas. Você pode vir aqui? Ela perguntou. Trazer as coisas, ficar, não só um final de semana. Walter ficou em silêncio por um segundo. Depois disse, posso. A Fernanda ficou quieta mais um pouco. Depois disse em voz baixa, eu fico feliz que você está bem, pai. Eu também, filha. Eu também. Desligaram. Walter ficou com o celular na mão por alguns minutos. Depois discou o Roberto. A conversa foi diferente das anteriores. Mais longa. Mais real. Roberto perguntou sobre o acidente com uma atenção que não havia nas ligações de aniversário. Walter contou. Roberto ficou quieto em vários momentos, processando. No final disse, pai, eu não sabia que era tão perigoso assim. 32 anos, Walter disse. Nunca contei direito porque achei que ia preocupar. Eu preferia saber, Roberto disse. Walter olhou para a imagem de Nossa Senhora na mesinha de cabeceira. Sei disso agora, ele disse. Passaram 2 semanas. Walter voltou para o trabalho após os 3 dias de repouso do médico. O joelho havia cicatrizado. A Galeria 7C havia sido interditada para avaliação estrutural longa. A imagem de Nossa Senhora ficou na mesinha de cabeceira do alojamento durante toda aquela temporada. Toda manhã, antes de descer para a mina, Walter parava por um segundo na frente dela.
Não sabia rezar direito. Nunca havia aprendido de volta depois que havia parado de criança. Mas ficava ali, com aquela presença que é o começo de qualquer coisa que vale a pena. Um dia, um mineiro novo chegou no alojamento. 25 anos, primeira temporada numa mina funda. O tipo que ainda tem aquele nervosismo nos olhos que a experiência vai suavizando ou vai embora junto com quem não aguenta. Você é o Becker? Ele perguntou no café da manhã. Sou, Walter respondeu. Ouvi falar do que aconteceu na Galeria 7. Que uma imagem de Nossa Senhora salvou você. Walter tomou um gole de café. Ficou quieto por um momento. É isso que dizem? Ele perguntou. O rapaz balançou a cabeça. Foi um milagre? Walter pensou na pergunta. Era a mesma pergunta que havia feito a si mesmo centenas de vezes nas últimas semanas. Era milagre? Era coincidência? Era o cérebro de homem exausto criando narrativa para explicar o que a física não explicava. Ele olhou para o rapaz. 25 anos. Primeiro turno numa mina funda. Filho de alguém em alguma cidade que havia dito tome cuidado na despedida. Não sei o que foi, Walter respondeu honestamente. Mas estou aqui. E essa imagem estava lá. O rapaz ficou quieto pensando nisso. Depois disse. Acho que é o que importa. Acho que é, Walter concordou. Em outubro, Walter tirou as 3 semanas de férias e foi para Florianópolis. Ficou na casa da Fernanda. 13 dias ali, não final de semana, 13 dias completos. Acordava cedo, tomava café com a filha, brincava com o neto de 4 anos que havia nascido numa época em que Walter estava mais na mina do que em casa e com quem havia tido pouco convívio. O neto se chamava Augusto, igual ao segundo nome de Walter. A Fernanda havia escolhido o nome sem avisar e havia mandado mensagem depois do nascimento dizendo: o nome é Augusto, pai, para você saber que a gente pensa em você mesmo quando você está longe. Walter havia lido essa mensagem 4 anos atrás no alojamento da mina e havia ficado parado por uns 10 minutos sem conseguir responder. Havia respondido que era lindo o nome e que ia ligar para dar parabéns assim que pudesse. Havia ligado 2 dias depois. A conversa havia durado 4 minutos. Agora estava aqui. 13 dias. Acordando cedo, tomando café, brincando com Augusto que era igualzinho a Fernanda nos olhos, que ia correndo quando Walter chegava no cômodo e dizia vovô com aquela energia que só criança de 4 anos tem. Na segunda semana, o Roberto veio de São Paulo por um fim de semana. A família inteira junta pela primeira vez em muitos anos. Sentados na mesa da Fernanda, comendo, conversando, rindo de coisas que aconteceram quando os filhos eram pequenos e que naquela época não eram engraçadas mas que agora eram. Você foi um pai ausente, Roberto disse numa tarde, não como acusação, como constatação. Com aquela honestidade de filho adulto que aprendeu que algumas coisas precisam ser ditas para que outras coisas possam começar. Fui, Walter disse. Sem desculpa. Sem explicação. Só a verdade. Roberto ficou quieto. Depois disse, mas você está aqui agora. Estou, Walter confirmou. Isso importa, Roberto disse. Walter olhou para os 2 filhos sentados na mesma mesa. Fernanda com Augusto no colo. Roberto com aquele jeito sério que havia herdado do pai. E sentiu uma coisa que não havia sentido em muito tempo. Provavelmente desde antes do divórcio, talvez desde antes disso. Pertencimento. A imagem de Nossa Senhora Aparecida estava na mochila de Walter. Na noite antes de voltar para a mina, ele a tirou da mochila e colocou na prateleira do quarto onde havia ficado. Ficou olhando por um tempo. Eu não acreditava em você, ele disse. Você sabe disso. Nenhuma resposta audível. Mas havia uma paz naquele quarto simples de casa de filha que era real. Obrigado pela válvula, Walter disse. Obrigado pelo ar. Obrigado por deixar eu chegar aqui. Voltou para a mina em novembro. Novo turno, mesma mina. O trabalho ia continuar. Sempre ia. Mas havia algo diferente agora. Havia um neto de 4 anos em Florianópolis que saía correndo quando ele chegava. Havia uma filha que havia dito vou te esperar na sexta que vem com uma certeza que dizia que aquele voo era diferente dos anteriores. Havia um filho que havia dito pai, se acontecer alguma coisa lá, me liga antes de acontecer. E havia uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que agora estava no bolso do colete de segurança de Walter, naquele mesmo bolso onde os outros homens guardavam a medalhinha que o seu Osório distribuía toda manhã. O seu Osório havia visto quando Walter havia colocado a imagem no bolso naquela primeira manhã de volta. Não disse nada. Só sorriu daquele jeito dele que era mais largo do que o rosto comportava. Na descida do primeiro turno de volta, Walter ficou parado por um momento antes de entrar na gaiola. Olhou para o céu de Santa Catarina de novembro, aquele azul claro com nuvens que não prometiam chuva. Depois entrou. Desceu. Voltou ao trabalho. Mas desta vez,
Enquanto a gaiola descia e a luz foi ficando mais fraca e o escuro foi chegando, Walter não pensou que era mais fácil aqui embaixo. Pensou no Augusto. Pensou no Roberto. Pensou na Fernanda. Pensou em tudo que havia lá em cima esperando ele voltar. E pela primeira vez em 32 anos, o escuro não parecia fácil. Parecia só escuro. E ele tinha razão para atravessar. Se você chegou até aqui, até o final dessa história, faz uma coisa por mim agora. Escreve nos comentários a palavra válvula. A válvula que travou e depois destravou no momento exato, no lugar mais escuro e impossível do mundo. Quero ver quantos corações essa história alcançou de verdade. E toda vez que eu ler válvula nos comentários, vou saber que mais uma pessoa acredita que os milagres de Nossa Senhora ainda acontecem, mesmo onde nenhuma luz chega, mesmo onde nenhuma testemunha humana poderia estar, mesmo onde só Deus e uma mãe que nunca desiste podem alcançar. Inscreve-se agora no canal Milagres Cristãos. Aperta o botão de inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, e deixa um like para que mais pessoas possam encontrar esse testemunho hoje. Compartilha com aquele pai que está mais presente no trabalho do que em casa. Com aquele filho que perdeu o contato e não sabe mais como voltar. Com quem precisa ouvir que nunca é tarde demais para tentar de novo. E não esquece. Escreve aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Quero saber de onde cada pessoa veio até aqui hoje. Que Nossa Senhora continue abençoando e protegendo você e a sua família. Amém.